Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui. Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal onde eu quero falar sobre os estudos e às vezes projetos, às vezes coisas que a gente fica meio que tentados a fazer, por exemplo, de pessoas que a gente vê no Instagram, que a gente vê no YouTube. Às vezes você pode ver o meu canal aqui e falar, cara, olha o que o João tá produzindo, eu preciso também fazer igual, eu preciso ser youtuber, eu preciso ser instagrammer, eu preciso ser isso, ser aquilo, e ser artista 3D e ter um emprego maravilhoso. Cara, não. É sobre isso que eu quero falar com você, se você tá botando essa pressão. E eu tenho uma coisa para te falar também, às vezes não é você que está botando essa pressão em você mesmo. São todas essas redes e a sociedade e o mundo atual que a gente está vivendo que acaba jogando esse peso sobre a gente. Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar sobre essa pressão que as redes sociais, tudo que está acontecendo no mundo digital, no mundo online, tá fazendo com a gente que é artista 3D e às vezes coloca e às vezes também como ser humano, sabe? Eu acho que é uma pressão às vezes tão grande que a gente se sente pressionado a fazer tanta coisa e que às vezes a gente não consegue dar conta e acaba levando a alguns transtornos, ou na verdade essas coisas elas não vão levar a isso tudo. São coisas que às vezes já estão ali com você, presente no seu dia a dia, como eu que tenho TDAH ou PHD, uma coisa que sempre esteve comigo. E quando eu comecei a sentir o peso dessas pressões, isso começou a aparecer mais na minha vida, e como adulto eu comecei a procurar ajuda, comecei a procurar psicólogo, psiquiatra, e aí eu tive um retorno desses profissionais, eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, e aí eu consegui analisar e ver que, cara, não sou eu. Isso realmente vai estar comigo a minha vida inteira, mas eu posso sim administrar e posso manejar isso tudo. Então, sobre esses transtornos, transtornos de um artista 3D, é que eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal. Então, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal para poder acompanhar esse tipo de conteúdo. Se você quiser também, apoie esse trabalho que eu estou fazendo aqui como membro. Aqui tem um nível N0 e você vai estar dando uma ajuda muito grande aqui para continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal e continuar esse meu trabalho, de divulgação aqui de um artista 3D, de todos esses problemas e coisas boas e coisas ruins que acontecem nesse percurso pra gente conseguir se tornar um artista, ou de repente você olhar e falar, cara, isso não é pra mim, e conseguir sair desse mundo e trabalhar com programação e trabalhar com outras coisas. Cara, tranquilo, esse é o meu objetivo, é fazer que você consiga às vezes até ver antes se isso é uma coisa que você quer fazer ou não. Se for, beleza, chega mais, se agrega aqui e aí entra nessa comunidade, mas se não for também, de repente você pode continuar assistindo. Tem muitos amigos meus que são arquitetos e que assistem esses meus vídeos porque eu acabo falando muito sobre essa parte de transtornos e não sei o que acaba atingindo todas essas áreas e toda a parte como artistas de um modo geral. Isso eu falo de arquitetura, falo até de engenheiros e pessoas que também passam por isso. Então, se esse conteúdo te ajuda, se inscreve aqui no canal e apoia aqui esse conteúdo também, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de como a gente acaba botando um peso e forçando os nossos estudos, forçando os nossos projetos pessoais, que foi uma coisa que eu falei no vídeo anterior aqui do canal. Então se você quer assistir, entra na playlist aqui, Artista 3D em Portugal, que eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos de conversas, aqui pra vocês. Então a gente acaba hoje em dia vendo outros artistas postando em redes sociais, postando no Instagram, postando às vezes no LinkedIn, montando um canal no YouTube aqui como o meu, montando um canal que, cara, tava pequeno ali, daqui a pouco tá grande, daqui a pouco a pessoa, nossa, as outras pessoas olham aquilo e falam, caraca, era isso que eu deveria estar fazendo, era isso. Às vezes não, galera, às vezes não é isso, às vezes isso é só uma pressão que a gente acaba se colocando por toda essa criação de conteúdo que essas mídias acabam botando, de que essa é a única forma. Você, pra aparecer hoje em dia, você tem que estar na internet, você tem que estar aparecendo e produzindo muito conteúdo. Por que você tem que estar produzindo muito conteúdo? Porque essas redes, elas necessitam, para elas crescerem, que você produza muito conteúdo. Porque se você não alimentá-las, os seus números ali, eles vão caindo cada vez mais. Aí quando você posta, aquilo levanta, então te dá um negócio assim, olha, então só se eu postar é que eu vou ter alcançar mais pessoas, alcançar mais clientes. E às vezes pode não ser isso o seu objetivo. Às vezes você pode, como eu, começar
passar por um caminho como esse e daqui a pouco perceber que, cara, na verdade eu não quero ter números para poder aparecer mais e o meu trabalho é vender mais produtos e não sei o que. Claro, se você quer vender produtos, eu acho que faz sentido, né, você fazer isso, você produzir esse tipo de conteúdo, mas isso é um tipo de serviço que você vai estar fazendo. Então, é quase que obrigatório hoje em dia, sim, para você vender um produto, você tá ali produzindo conteúdo numa rede, mas às vezes para você ser um artista, você não precisa, você precisa ser, sim, bom artista 3D, artista 2D, um bom arquiteto, e não necessariamente você precisa estar produzindo, né, e forçando, assim, esses seus trabalhos e os seus estudos. Então, se você começou nesse caminho, se você iniciou esse caminho de estar sempre se machucando com essas coisas mesmo, porque isso às vezes acaba machucando isso e leva a gente a ter certas depressões, ansiedades, por exemplo, ansiedades de você ter que, eu não postei hoje, então eu devia estar postando, e qual o conteúdo de amanhã, mas você, cara, trabalha de 9 às 6 e você chega em casa, você não consegue ter mais ânimo para fazer nada, você não consegue ter, aos finais de semana, ter ânimo para produzir conteúdo, você quer passear com a sua família, você tem filhos, você tem um monte de coisa para fazer. Não coloque esse peso em cima de você sobre tudo isso que você tem que estar produzindo mais e mais conteúdo. Comigo aconteceu isso. Por botar esse peso em cima de mim, eu acabei vendo o que faz sentido para mim e que não faz sentido para eu estar fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu botei como meta para mim é que aos finais de semana eu não quero estar trabalhando com uma coisa que não me dê prazer, que não me dê vontade de estar fazendo. Eu estou gravando esse vídeo em um domingo. Só que eu gosto de fazer isso aqui. Pra mim é uma coisa que me dá prazer, que me dá retorno de outras pessoas comentando nos vídeos, assistindo meus vídeos e me dando esse feedback. E às vezes até tá ajudando outras pessoas que vão estar assistindo esse conteúdo e vão conseguir me dar feedback, que estão passando pelas mesmas coisas que eu. E isso me ajuda até pra questão dos meus transtornos, né? Ver pessoas que passam pelas mesmas consequências, né, que eu estou passando. Então essa foi uma coisa que eu abri mão, assim, que eu abri mão e falei, não, cara, eu quero estar fazendo isso. E até, por exemplo, os tutoriais, eu gravo normalmente, tento gravar um dia do final de semana, e durante a semana ali que eu vou tentando editar esses tutoriais, ou na outra semana é que eu vou estar editando esses tutoriais, mas eu tento usar só um dia. E na verdade não é nem um dia, é só metade ali de um dia, umas 5 horas do final de semana para estar fazendo toda essa produção de conteúdo. Então eu já tentei acordar ali às 5 horas da manhã e tá produzindo esses conteúdos de manhã, mas às vezes tem dias que eu acordava bem para poder produzir esses conteúdos ali de manhã. No Brasil eu tava fazendo isso de uma forma muito fluida, muito tranquila. Por quê? Teve uma barreira aqui em Portugal que é o clima. Aqui, cara, chegou agora no inverno, às 5 horas da manhã tá muito frio. Por mais que eu tenha aquecimento em casa, mas às vezes eu desligo de noite e aí durante a noite a temperatura ela vai cada vez mais baixando. E aí chega de manhã, às 5 horas da manhã, o despertador toca e tá um frio que eu não consigo levantar, que eu quero voltar só pra cama pra me cobrir, me esquentar mais um pouquinho, e eu ainda não me acostumei com isso. Pode ser que pro futuro eu tenha mais estrutura e tudo mais e consiga me acostumar com isso. Então é claro que quando eu tava num período do verão e do outono, eu tava fazendo isso direto. Eu até postei no meu canal sobre coisas de acordar às 5 horas da manhã, como é que eu tava fazendo ali a minha rotina. Só que foi chegando o inverno, isso foi caindo, e aí entra aquela coisa de que eu comecei a ficar um pouquinho, eu não tô gravando meus vídeos, eu não tô fazendo as coisas que eu tava querendo fazer, eu não tô produzindo um estudo, eu não tô fazendo... E com o tempo eu comecei, por já ter esses problemas há muito tempo, eu comecei a relembrar que isso é um problema que vem acontecendo quando a gente coloca, às vezes, muitos objetivos e muitas coisas pra fazer. E eu parei um dia, não vou forçar isso. Eu estou num trabalho que eu trabalho de 9 às 6 da noite, só que eu tenho que acordar muito mais cedo, tenho que acordar umas 2 horas antes. 1 hora pra me arrumar, tomar café, e 1 hora pra dirigir até o trabalho, porque o meu trabalho é um pouco distante. Então eu considero que o meu trabalho não é só de 9 às 18. Meu trabalho começa às 7 horas da manhã, do momento que eu acordo, porque eu acordo ali aquele horário meio que me voltando
dedicando para o meu trabalho, tá? Isso é um modo de pensar meu, tá? Pode ser que você não concorde com isso, mas é um modo que eu penso. Eu acordo ali às 7 horas da manhã e depois que eu saio do trabalho, eu vou ter 1 hora até chegar em casa e depois ali mais meia hora ou quase 1 hora ali para baixar o meu nível, né, daquele ritmo de trabalho, tomar um banho, comer alguma coisinha, e aí sim é que eu vou ter um tempo. Então basicamente, eu considero que eu tenho um tempo assim, que é um tempo que eu não vou produzir esse tipo de coisa, que é de 7 horas da manhã até as 6, 7, 8, mais 2 horas depois, e aí de 8 até 10 horas, até meia-noite mais ou menos, que é a hora que eu durmo, é a hora que eu vou conseguir ali ter o meu tempo para poder assistir TV e fazer outras coisas, que eu vou estar talvez mais relaxado, que já vai ter passado todo aquele movimento, né? Porque, cara, quando a gente acorda às 7 horas da manhã para ir pro trabalho, a gente acorda com aquela coisa, cara, eu tenho que me arrumar, eu tenho que tomar café logo, eu tenho que fazer logo isso para poder sair de casa, e às vezes a gente não acorda às 7, a gente acorda 6h30, e só tem 30 minutos pra se arrumar, e aí você faz as coisas correndo, não sei o que. Então por isso que eu coloco esse período como um período que eu tô indo para o trabalho, e tá dentro do meu ritmo de trabalho, tá? Então por isso que eu considero que é um período meu de trabalho também, que eu tô usando esse período para me dedicar para esse meu trabalho que eu vou fazer às 9 horas da manhã. E na volta, a mesma coisa. Então, se eu tenho esse ritmo, se eu tenho esse bando de coisa para fazer, por mais que eu queira fazer estudos e acordar às 5 horas da manhã, não sei o que, nesse momento eu não tô conseguindo. Então, é a gente entender a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Se você tem filhos, cara, eu fico imaginando, se eu tivesse filho, talvez até quando eu tivesse bem, que eu tivesse num momento ok da minha vida, talvez eu não conseguiria, porque eu teria ainda que olhar os meus filhos e fazer comida pro trabalho, porque, tipo assim, na minha casa, eu e minha esposa, a gente divide as tarefas, a gente faz a comida ali junto, a gente faz as tarefas de casa junto, e tem vezes que, cara, que ela entende que eu não consigo fazer certas coisas, eu entendo que ela não consegue também fazer certas coisas pelo movimento que ela tem da vida dela também, e a gente vai se apoiando, né, pra fazer todas essas coisas, pra administrar uma casa, administrar você conseguir ir pro trabalho. A gente ainda para poder fazer almoço, a gente tira umas 2 horas no final de semana pra fazer aquelas comidas, né, junto pra semana toda para o trabalho. Então já são mais 2 ou 3 horas que a gente para ali no nosso final de semana pra produzir coisas que a gente vai comer no trabalho. Então tá vendo a quantidade de coisas que eu utilizo, que eu paro a minha vida pra poder me dedicar pra fazer coisas que vão ser usadas para o trabalho? Então quando a gente percebe isso tudo, a gente tem uma percepção de tanta tarefa e tanta coisa que a gente tem pra fazer, talvez você consiga se analisar, olhar e falar, cara, é verdade que por que eu tô me cobrando de um estudo que eu comecei e não termino? Por que eu tô me cobrando de não estar postando no meu Instagram porque eu queria mostrar o meu trabalho, não sei o que? Se eu tenho meus filhos aqui pra poder tá dando atenção, tá fazendo, brincando com eles, cara, fazendo coisas com eles, ajudando a sua esposa, você como esposa ajudando o seu marido também a conseguir tá conciliando ali coisas da casa, coisas. Eu acho que é sempre uma troca ali entre duas pessoas que moram juntos, ou você que mora sozinho, você tem também, às vezes, você estuda, cara, às vezes você tá fazendo um curso mais à noite, cara, isso já consome um tempo. Como é que você vai trabalhar, fazer um curso à noite, ainda conseguir fazer projetos pessoais? Você tem que sempre analisar essas coisas e não forçar esse tipo de situação, porque fulano tá postando um monte de coisa e você não está fazendo. Talvez nesse momento da sua vida, você não consegue fazer isso. Por que você não espera acabar o seu curso para você se dedicar mais a isso? E uma coisa que, na época que eu tava fazendo um psicólogo e que eu tinha muita coisa relacionada à ansiedade, eu nem sabia sobre questões de PHD, né, de TDAH, e numas conversas que eu tive com a psicóloga, eu tive um momento que eu quis praticamente desistir da faculdade nos últimos períodos, faltavam acho que 2 períodos, os períodos finais, eu acho que eu nem desisti, eu ia pausar a faculdade porque eu queria trabalhar com 3D, e eu fiquei pensando, por que eu vou fazer uma faculdade inteira e terminar isso aqui, gastar 1 ano ali, se o 3D talvez eu não precise mais disso tudo, não precise. E foi uma coisa que a psicóloga falou, que, cara, às vezes você precisa concluir coisas que você começou, até pra você se sentir satisfeito, você se sentir, imagina daqui a 3 anos, você olha pra trás e você fala, cara, eu não terminei isso, eu não acabei com aquele negócio que eu tava fazendo e agora eu preciso pra um trabalho. Uma coisa que aconteceu comigo, sabe o que foi? Aqui em Portugal, pra eu me inscrever pra dar aulas no
é no Instituto... É para dar aula num curso técnico. Eu esqueci qual é a sigla aqui que trabalha mais com cursos técnicos. Não é curso profissionalizante, que acho que nem chega a ser uma graduação, né? É mais curso profissionalizante. E uma das coisas que me pediram foi eu ter a minha graduação feita e ela já com toda a transferência aqui para Portugal, né? Eu já tenho o meu diploma validado aqui em Portugal. E é uma coisa que eu não fiz. Eu tenho o meu diploma, mas eu não validei ele aqui em Portugal. Então, aí quando eu fui falar com a pessoa, fui aplicar para aquela vaga ali de poder fazer isso, eu já não pude, porque eu precisava do diploma, né, validado, porque eu ia dar aula para uma coisa que era uma instituição do governo aqui, então precisa estar tudo certinho, né, para você poder fazer isso. Coisa que um curso profissionalizante privado, talvez eu acho que nem precise disso. Mas pô, seria muito maneiro eu fazer aquilo, mas infelizmente não deu para poder aplicar para aquela vaga. E foi uma oportunidade que eu perdi. E imagina que você vai precisar do seu diploma como arquiteto, né? Eu precisaria... Cara, e imagina se eu nem tivesse o meu diploma como arquiteto. Eu penso, sim, em validar o meu diploma e, de repente, pro futuro, poder pegar meus finais de semana e dar aulas, né, nesses cursos profissionalizantes, alguma coisa assim. Porque eu gosto dessa troca com as pessoas mais novas, pessoas que estão buscando coisas, né, que vão me trazer um conteúdo muito bacana, porque são pessoas que estão sempre à procura de novas coisas e vão me trazer o que o mercado tá trabalhando. Às vezes ela trabalha em alguma coisa também voltada para 3D e eu gosto desse feedback, dessa troca. Então por isso que o canal é uma coisa importante para mim, é uma coisa que eu vou estar trocando com vocês e vocês vão me trazer coisas que vocês trabalham, algumas coisas que eu não sei no Blender e tô aprendendo. Então isso é algo importante para mim. E imagina que se eu nem o diploma, né, se eu tivesse desistido ali da faculdade, nem o diploma eu iria ter, isso iria atrapalhar meus planos de vir para Portugal, porque assim que eu me formei, eu já comecei a movimentar mais ainda as minhas coisas de vir para Portugal. Então, se eu travasse a faculdade, provavelmente eu nem teria terminado a faculdade e aí eu teria problemas agora. E como é que eu ia de Portugal terminar uma faculdade que é no Brasil? Então, seria um problema muito maior, eu teria um arrependimento. E o que eu decidi fazer? Eu parei naquela época, eu tava postando bastante vídeo, eu tava trabalhando, não sei o que, então foi a época que eu parei com o canal. Então, vocês veem o canal aqui, gente que me acompanha há muito tempo, vocês veem que tem uma época que eu tô produzindo muita coisa e tem uma época que eu dou aquela baixada, às vezes nem posto nada, que eu nem produzo alguma coisa, porque eu chego nesses momentos de que eu tô meio esgotado, que eu tô meio tipo, cara, eu não consigo agora porque eu tô fazendo muita coisa. Então, uma das coisas que acabava parando era o meu canal. E era o momento que eu refletia e que eu falava, não, eu tenho que parar com isso aqui, terminar a faculdade, por exemplo, para depois voltar aí sim eu posso me dedicar mais ao meu canal. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu já fui trabalhar no escritório de arquitetura. E como eu não precisava ali ficar virando noite por causa da faculdade, eu voltei a produzir vídeos, mas aí veio uma outra coisa. Como eu tava trabalhando muito nesse escritório, eu comecei a postar vídeo de novo, daqui a pouco eu fiquei cansado e tive que parar de novo com o canal. E todos esses momentos vão trazendo aquelas frustrações, vão trazendo, pô, cara, tive que parar de novo. Galera, isso é normal, tá? Sabe, nós não somos uma máquina, né? Nós somos humanos e quando chega esses momentos, a gente tem que dar essa pausa, a gente tem que dar essa pausa pra gente. E vocês podem até pensar, cara, não, comigo nunca vai acontecer de eu ter um esgotamento, eu nunca vou... Cara, é besteira que esse cara tá falando. Mas, cara, começa aí a trabalhar com arquivis. Às vezes você pode nem levar isso como um esgotamento, você não acredita nessas coisas de psicólogo e não sei o que, beleza, mas começa a trabalhar. Cara, você começa a ter aquele bando de trabalho, assim, com clientes pra todo lado. Em algum momento, confia em mim, mas você vai acabar tendo algum momento que você vai estar esgotado, se não um pouco esgotado, você vai estar bastante esgotado e isso pode acabar levando para ansiedade, épocas de depressão. Isso aconteceu comigo na faculdade, mas eu não entendia que eu tinha algumas certas depressões ali em alguns momentos. Eu achava tudo que estava relacionado à minha ansiedade, não sei. Com o tempo eu fui me descobrindo e fui me entendendo como ser humano, fui me entendendo como pessoa e não como uma máquina que tá sempre produzindo conteúdo desesperadamente. Então é isso, galera. Eu acho que, assim, é válido vocês experimentarem essas coisas, assim, de acordar 5 horas da manhã e vocês ficarem empolgados. E, cara, eu cago pra essas paradas de que, tipo assim, teve muitas vezes que eu tentei acordar 5 horas da manhã e uma coisa que acontece comigo, que me ajuda, é postar coisas que eu tô fazendo, né? E, tipo, e as outras pessoas acompanharem aquilo. E aí, quando me dá vontade de parar com aquilo, porque eu não tô mais conseguindo, eu fico com aquela coisa assim, pô, mas se eu parar aqui, as pessoas, pô, vão ficar olhando, por quem é esse cara aí que
fica toda hora, todo momento, ele começa a postar coisa, daqui a pouco para. Cara, eu sou uma pessoa normal, cheio de probleminhas e ansiedade. Eu até falo, eu e minha esposa, a gente fica brincando, a gente é dodói mesmo, a gente tem vários problemas. Mas quem não é, hoje em dia, no mundo, cara, agitado, no mundo com internet, no mundo que tá sempre querendo mais e mais e mais e mais da gente, e a gente, às vezes, chega num momento que a gente não consegue dar conta, cara, que a gente dá aquela quebrada, a gente quebra, igual um brinquedo, a gente quebra, a gente precisa ali de um momento pra parar um pouco e consertar algumas coisas e olhar um pouco pra gente, cara. Então, é essencial, assim, a gente procurar alguma terapia, algum psicólogo. Às vezes, quando essas coisas acontecem, tá? Mas se você tá se sentindo bem agora, pô, beleza. Mas quando essas coisas acontecerem, dá uma olhada. Eu já falei até em outros vídeos, eu não vim numa família com muito dinheiro, então eu sei que psicólogo é caro e procurar uma coisa no serviço público é concorrido pra caramba, principalmente no Brasil. E aqui em Portugal também é difícil conseguir um psicólogo, um psiquiatra. Então essas coisas são caras e são difíceis de estar conseguindo. Só quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ter o meu dinheiro, que eu paguei um plano de saúde e basicamente eu usava aquele plano de saúde para poder fazer o psicólogo pelo plano de saúde. E eu fui descobrir que o psicólogo pelo plano de saúde era só tipo 20 minutos de consulta, 30 minutos de consulta e um psicólogo particular, que aí era um valor muito mais alto. Na época tava, sei lá, eu pagava 150 a 200 reais por consulta. Eu teria que pagar 150 a 200 reais por consulta em um psicólogo privado, ali num particular, sem um plano de saúde. Enquanto no plano de saúde eu pagava ali, tipo... Tem planos hoje em dia que você consegue pagar ali 50, 100 reais, que são aqueles planos mais básicos ali, que ela tem uma filial, e aí tem vários médicos que trabalham só para aquela filial ali, então acaba sendo mais barato e mais acessível para outras pessoas. E eu já tive nesses planos, já tive em planos que eram maiores, aí eu pagava 450 reais, tinha planos que eu paguei 50 reais, mas conseguia ter acesso a um psicólogo, por exemplo, pelo menos para ter essas consultas mais... e eu não precisar ir por serviço público, que às vezes eu nem conseguiria ter um psicólogo. E aí tem cidades que você consegue um psicólogo mais fácil no serviço público e tem cidades que são muito lotadas e você não consegue de modo mais prático, né? Então, cara, eu até entendo que se você vier falar que mas eu consigo aqui na minha cidade um serviço público, por que tem que ir sempre para o privado? Mas, cara, às vezes na sua cidade você consegue e às vezes em outras cidades você não é tão simples assim. Aqui em Portugal, às vezes é a mesma coisa. Em cidades que tem uma população grande, é muito mais difícil conseguir um psicólogo, conseguir essas especialidades. Em cidades menores, às vezes é mais fácil. Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, cidades menores também tem poucos médicos. Então é mais difícil também conseguir por causa que não é nem que tem muitas pessoas, é porque tem poucos profissionais. Então, tem vários empecilhos e eu sempre digo para vocês procurarem alguma ajuda, alguma coisa relacionada a isso, ok? E é nisso que eu vou falar sobre esses transtornos que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Eu vou falar sobre, tá até a minha listinha aqui, transtornos de um artista 3D, ok? Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado e é isso, galera. Não se cobrem, não fiquem botando essas pressões em vocês sobre um estudo que você tem que começar, sobre um trabalho que você está fazendo e você não consegue dar atenção para outras coisas. O importante é sempre a nossa saúde. Muita gente, ainda mais hoje em dia, às vezes por discurso dentro de uma empresa, a empresa sempre coloca você tem que estar sempre fazendo um monte de coisa. O importante sempre é você, não é a empresa, não é outra coisa. O importante é sempre você. Então tem esses momentos para cuidar de você e olhar para você e para sua família. É claro que você não vai abandonar um emprego, não vai sair de um lugar para poder fazer isso. Às vezes, para você não chegar em um nível de ter que fazer isso, é você procurar uma ajuda de um psicólogo, por exemplo. Você consegue umas consultas aos sábados só para você ter essa conversa e conseguir se entender. E como eu falei, às vezes a gente precisa sim de um dinheiro para poder fazer isso, então, e aí você vai acabar usando um pouco daquele teu dinheiro do seu trabalho do dia a dia para poder pagar um psicólogo, pagar alguma coisa, um psiquiatra. É importante, ok? Então vamos falar sobre transtornos no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Não deixem de se inscrever aqui no canal, seu like nesse vídeo. Não se esqueça de olhar aqui os níveis de membros aqui do canal, tá? O nível N0 é o nível de apoio aqui do canal, que ajuda bastante eu estar produzindo sempre esses vídeos, trazendo esses conteúdos aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make
make it look like a movie.